Ao assistir a um filme, as tramas geralmente são bastante similares. Haverá um conflito no filme, e esse conflito cresce. Ele continua a piorar até que alguém intervenha para resolver o conflito. O livro de 1 Reis é muito semelhante. Davi é o rei no início do livro, mas ele está prestes a morrer. Após ele, Salomão, filho de Davi, assume. Ele constrói o templo. No entanto, a partir daí, ele toma algumas decisões ruins. Então, quase todos os reis após ele pioram. Eles frequentemente introduzem a adoração a ídolos e se desviam de Deus. Até que finalmente chegamos ao rei Acabe. Acabe se torna o clímax, pois ele é o pior rei de todos. No entanto, grande parte de sua maldade é devido à sua esposa maligna, Jezabel. Aqui está um rápido resumo desta mulher. Jezabel era a filha de um rei fenício chamado Etbaal, o que a tornava uma princesa. Jezabel então se casou com Acabe, o 7º rei de Israel, o que a tornou rainha. Agora, Jezabel era uma adoradora do deus cananeu da chuva e fertilidade, Baal. Ela era adoradora de ídolos, uma mulher influente, poderosa e perversa. 1 Reis 21, versículo 25, fala sobre Acabe e Jezabel. Diz: "Mas não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer maldade aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o incitava." Enquanto Acabe é culpado de seu próprio pecado, grande parte de sua queda foi devido à sua esposa, Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã. Ela não seguia o Deus de Israel, mas o odiava. Em 1 Reis 18, ela tenta propositalmente matar os profetas do Deus de Israel, um ato grosseiro de maldade. É inimaginável pensar que Jezabel estaria em tal ousada desobediência ao Deus de Israel e procuraria matar seus servos. A Bíblia diz em 1 Reis 18, versículo 4, que quando Jezabel cortou os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas e os alimentou com pão e água. Então o rei Acabe não cortou os profetas do Senhor. Jezabel, sua rainha, o fez. Naquela época e naquela sociedade, você sabe como seria para o rei ser liderado por sua rainha. Mas mesmo assim, Jezabel massacrou os profetas do Senhor. A Bíblia também diz em 1 Reis 18, versículo 19: "Agora, portanto, envie e reúna todo o Israel até mim no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel." A Bíblia diz que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá comiam à mesa de quem? Não do rei Acabe, não do chefe da casa, mas à mesa de Jezabel. Veja, você precisa ter cuidado quando se trata do espírito de Jezabel. É um espírito que tem uma voz de influência e controle. Ela ofuscou seu marido, minou sua autoridade, mas também incitou seu marido ao mal. Porque 1 Reis capítulo 21, versículo 25 diz: "Não houve ninguém que se vendesse para fazer o que era mal aos olhos do Senhor como Acabe, a quem Jezabel, sua esposa, incitou." Houve algumas vezes na vida de Acabe em que parecia que ele se arrependeria. Havia até momentos em que parecia que ele queria seguir os caminhos de Deus. No entanto, toda vez que havia um raio de esperança, Jezabel apagava a esperança. O mais notável é a história do 1 Rei 21. Neste capítulo, havia uma vinha que era propriedade de um homem chamado Nabote. Acabe queria a vinha e estava até disposto a comprá-la, mas Nabote recusou a oferta porque era contra a lei de Deus vendê-la. Acabe ficou muito chateado e voltou ao seu palácio para lamentar. No entanto, Jezabel assumiu o controle da situação e matou Nabote. Ela organizou para que pessoas acusassem Nabote, um homem justo, de amaldiçoar Deus e o rei, o que resultou em sua morte por apedrejamento. Assim, ela o acusou falsamente, o assassinou e roubou sua vinha. Isso é manipulação no auge. Isso leva a Acabe comprando a vinha para si mesmo. Acabe matou Nabote? Não, sua esposa maligna Jezabel o fez. No entanto, ele poderia ter recusado comprar a vinha e colocar sua esposa na prisão pelo assassinato de Nabote. Ainda assim, devido ao seu próprio prazer maligno e à mão perversa de Jezabel, ele cedeu ao seu desejo pecaminoso. Parece quase que Acabe era um fantoche na mão de Jezabel. Em 1 Reis 18, Elias, que é um profeta de Deus, desafia os adoradores de ídolos de Baal para ver qual Deus é o verdadeiro. Eles veem qual Deus pode incendiar um touro. Claro,
Os 450 profetas de Baal não conseguiram fazer nada porque seu Deus não é real. Eles tentaram por muitas horas e falharam. No entanto, Deus incendiou o touro de Elias após uma única oração dele. Ele expôs os deuses falsos por meio de um concurso entre Baal e Javé, provando a todos os observadores que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Ele então ordenou que os profetas de Baal fossem mortos, o que enfureceu Jezabel tanto que ela ameaçou matar Elias, o que o fez fugir. Sabemos do fim de Jezabel, que foi profetizado por Elias. Ela foi jogada de sua janela por seus servos, mais tarde pisoteada por cavalos e seu corpo devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender depois de ouvir sobre o resultado do concurso e a profecia de sua morte horrível, mas escolheu continuar a andar no caminho das trevas. Sim, Jezabel morreu e foi esquecida por muitos. No entanto, seu espírito ainda existe hoje e pode se manifestar no comportamento ou ações das pessoas ao nosso redor. A história de Acabe e Jezabel é uma história da qual devemos tomar nota. Quando nos cercamos de pessoas más, é provável que tomemos decisões más. Sua influência e, às vezes, sua manipulação nos farão andar no pecado. Segundo Coríntios 6, versículo 14 diz: Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, pois que parceria tem a justiça com a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Devemos ter cuidado para não nos casarmos com alguém que não conheça o Senhor. Se o fizermos, é possível que eles nos atraiam para o mal. Claro, se você se encontrar casado com um incrédulo, não deve deixá-lo, mas deve estar atento para que seu cônjuge não o desvie do caminho, como Jezabel fez com Acabe. E quero que você aprenda isso. As pessoas costumam associar o espírito de Jezabel com sexo, sedução e promiscuidade. Mas acredito que esses são apenas alguns dos frutos desse espírito. No âmago de Jezabel, no âmago deste espírito maligno, está o controle. É um espírito controlador e manipulador que toma as pessoas como reféns. É um espírito que não tem gênero. Só porque é um espírito nomeado após uma mulher, isso não significa que não possa ser encontrado em homens. Como eu disse, é um espírito de controle. E se você olhar ao longo de sua vida, geralmente são as pessoas que são ávidas por poder ou que gostam de controlar que acabam sendo as mais prejudiciais e desagradáveis com quem temos que lidar. E veja por este ângulo. Na igreja, na raiz da maioria dos conflitos, a questão tem a ver com controle. Pastor versus anciãos, diáconos versus corais, este ministério versus aquele ministério. Isso é o espírito de Jezabel. E que tal no lar? Quantos conflitos em um casamento são sobre controle? A Bíblia diz: maridos, amem suas esposas. Não diz controle suas esposas. Diz amá-las. Você ama sua esposa, Senhor? Porque se você quer controlá-la, se está tentando controlar o que ela faz, o que ela diz, com quem ela está e quem ela vê, então você, Senhor, está sob o espírito de Jezabel. Isso vale para você também, Senhora. A Bíblia diz que você deve respeitar seu marido, não tentar controlá-lo. Não tente dobrar a vontade dele à sua por meio de manipulação. Isso é o espírito de Jezabel. E aqui está a coisa sobre controle. Aqui está o motivo pelo qual o espírito de Jezabel é tão perverso e destrutivo. Ele quer controlar, certo? Mas deixe-me perguntar: Deus controla você? Ele faz você fazer alguma coisa? Ele faz você querer amá-lo e servi-lo? Deus não força você a fazer nada. Ele quer que você seja salvo, mas ele não vai forçar você. Jesus Cristo baterá na porta do seu coração, mas ele não vai forçá-lo. A história de Jezabel também serve para nos alertar sobre pessoas que têm um espírito religioso. Cuidado com pessoas que são religiosas, mas não conhecem realmente o poder salvador de Jesus Cristo. Eles afirmam segui-lo, mas não têm um relacionamento com ele. Eles cumprem deveres religiosos, buscam posições elevadas e pensam que são melhores que outros cristãos. Mas ainda assim Cristo está ausente de seus corações. Os fariseus eram muito assim, e temos nossa cota de fariseus modernos. Esse falso espírito de religião pode ser enganador porque se mostra como justo, quando o oposto é verdadeiro. Jezabel era dedicada à adoração de ídolos, e embora as pessoas com quem entramos em contato não sejam adoradores de Baal, elas adoram a si mesmas e estão tão longe de Deus quanto os pagãos. Cuidado com esses. Eles são como lobos em pele de ovelha.
A última característica importante de Jezabel era seu desrespeito e ódio pela autoridade. Em sua mente, ela tinha toda a autoridade como rainha e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer um do povo de Deus. Ela não o ouviu nem se arrependeu de seus caminhos depois que ele provou o poder e a soberania de Deus. Ela também zombou de Jú, o comandante militar do exército de Israel, logo antes de ele ordenar que seus servos a jogassem para fora. Esse espírito também é evidente hoje, já que algumas pessoas querem buscar seu próprio ganho egoísta, sem respeito pela ordem ou hierarquia. Não há pessoas assim em nossas igrejas, famílias e comunidades? Esteja alerta contra tais pessoas, pois elas questionariam até mesmo a autoridade de Deus. Embora Jezabel tenha conseguido o que queria na maioria das vezes manipulando, enganando e controlando, no final ela não pôde controlar seu próprio fim, que foi devido à sua própria resistência a Deus. Também vemos que poder e status nem sempre significam que você está fazendo a coisa certa. Acabe e Jezabel tinham todo o poder do mundo. Jezabel tinha quase 1000 profetas que comiam em sua mesa. Eles até tinham o poder de assassinar alguém por sua propriedade e se safar. Não é fama, poder e status que levam à boa vida, mesmo que seja o que o mundo nos diz. Nas palavras de Jesus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É sendo um servo humilde que realmente encontramos a boa vida. A maioria das histórias que lemos hoje tem um clímax e uma resolução. No entanto, no livro de 1º e 2º Reis, parece não haver resolução. De vez em quando haveria um rei que seria guiado pela mão de Deus, mas na maior parte, todos os reis eram maus, sendo Acabe aquele que causou o maior mal. Na verdade, o livro de Reis termina com muitos que vivem em Israel indo para o cativeiro em nações estrangeiras vizinhas. Teremos que olhar centenas de anos no futuro para encontrar nossa resolução ou final feliz. Enquanto a maioria dos reis de Israel eram maus e levaram o povo de Deus para longe de Deus, haveria um que viria e levaria o povo de Deus a toda retidão. Em vez de ser um rei que buscava poder, ele renunciou ao seu poder para servir. Enquanto ele merecia punir seu povo por seus pecados, decidiu ser punido por seu povo. Encontramos o clímax da história não no livro de Reis, mas centenas de anos depois, na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O espírito de Jezabel é forte, mas o espírito do nosso Deus é mais forte e superará todo o mal. Se você tem o Espírito Santo, será capaz de reconhecer essas características e saber como lidar com as pessoas que têm o espírito de Jezabel agindo nelas. Ore para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Cuidado para não ser levado por pessoas más, pois isso pode fazer você se desviar do caminho certo. O espírito de Jezabel pode ser poderoso, mas a força e a sabedoria que vem de Deus podem nos ajudar a superar esses desafios. Mantenha-se firme na fé e na verdade, e lembre-se de que, com Deus, somos mais do que vencedores. Lembre-se sempre de que, na jornada da vida, encontraremos muitos desafios e pessoas que podem tentar nos desviar do caminho certo. O espírito de Jezabel, que representa manipulação, controle e rebelião contra a autoridade divina, ainda pode estar presente em nosso mundo de várias formas. No entanto, é crucial permanecer vigilante e enraizado na fé. A história de Acabe e Jezabel, embora antiga, oferece lições valiosas para os tempos modernos. Ela nos ensina sobre as consequências de se aliar ao mal e a importância de buscar a sabedoria e a orientação de Deus em todas as decisões. A influência negativa de Jezabel sobre Acabe é um lembrete poderoso de como a companhia que escolhemos pode afetar profundamente nossas vidas e destinos. Como cristãos, somos chamados a discernir e a resistir a influências negativas, sejam elas em relacionamentos pessoais, no local de trabalho ou em outras áreas da vida. Estar ciente do espírito de Jezabel e de suas manifestações nos ajuda a manter uma atitude de vigilância e oração, buscando sempre a direção do Espírito Santo. Por fim, a história de Acabe e Jezabel aponta para a necessidade de redenção e salvação, encontrada em Jesus Cristo. Enquanto os reis de Israel falharam repetidamente em guiar o povo de Deus pelo caminho da justiça, Jesus veio como o verdadeiro rei, oferecendo esperança, salvação e uma nova maneira de viver.
Através dele, temos o exemplo perfeito de liderança, amor e sacrifício. Portanto, ao enfrentarmos os desafios da vida, lembremo-nos de buscar a sabedoria e a força em Deus e de viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus Cristo. Pois, em última análise, é através da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus que podemos superar as influências negativas e viver uma vida que honra e glorifica a Ele.